Vamos aí agora para a parte dos documentos públicos. São identificados como correntes, intermediários e permanentes. Aí, às vezes, as bancas vão falar o quê? Os documentos públicos são os digitais, nato-digitais e convencionais. Não. Documento público, de acordo com a lei, é o corrente, intermediário e permanente. Eles vão trocar por uma coisa ou outra que pode até ser real, mas não é o que está na lei. Então, existe o documento nato-digital e o convencional? Existe, mas não na lei o que a lei fala como documento público. Beleza? O que são os arquivos, os documentos correntes? Aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. Então, é aquele documento que pode estar tramitando ou não, mas ele é objeto de consulta frequente. Aquele documento que você usa ali no seu dia a dia no trabalho, e ele precisa estar perto de você. Considera-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente, os órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, é o documento que você não está usando mais, porém, ele tem que ficar ali um tempo, porque pode ser usado, pode vir a ser usado em algum momento, e está aguardando depois a sua destinação, que pode ser a eliminação ou o recolhimento. E os permanentes, que são os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Então, vamos pensar, por exemplo, ali numa escola. Você tem o histórico escolar do aluno, o prontuário do aluno, vai lá. E aí, enquanto ele está ali na escola, ele é um documento corrente, que você vai movimentando, vai colocando as notas ali de cada bimestre, ele vai sendo objeto de consultas frequentes, porque um professor vai pedindo, às vezes o diretor pede, o pai pede para tirar cópia de alguma coisa, então ele é um documento corrente. Depois, o aluno sai e ele tem que ficar ali por um tempo, até a escola se desfazer, por exemplo, porque o aluno pode pode pedir para, por exemplo, entrar na faculdade, pedir o histórico, pedir alguma coisa ali para garantia de direitos dele. Mas ele não está mais sendo usado de forma corrente. E o aluno depois virou presidente do Brasil, por exemplo. Então, aquele documento não tem mais valor administrativo. Passou 50 anos, o documento não tem mais valor administrativo, mas tem um valor histórico, porque você tem ali a história escolar de um presidente da República. Então, ele vai ser preservado por valor histórico. Esse, mais ou menos, é aí o ciclo. Beleza? E sobre a eliminação dos documentos. A eliminação é a seguinte. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua esfera de competência. Ou seja, a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma instituição, um órgão do Executivo Federal. Então, para você eliminar um documento da Polícia Federal, você tem que pedir autorização para o Arquivo Nacional, que é a instituição arquivística pública do Executivo Federal. Se, por exemplo, você trabalha no Arquivo Público de São Paulo, você trabalha, por exemplo, ali na Prefeitura de São Paulo. Desculpa. Para você eliminar um documento da Prefeitura de São Paulo, você tem que pedir autorização para a instituição arquivística pública na esfera de competência de São Paulo, que seria o quê? O Arquivo Público de São Paulo. Beleza? E esse artigo 10 aqui é imprescindível para você, que vai cair tanto no conteúdo de ciclo vital, quanto de descrição, quanto da própria legislação arquivística, que é: os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. O que isso significa? Que não prescreve. Então, não tem limite de tempo ali para um documento que ele tem valor permanente. Então, por exemplo, o documento ali da assinatura da Lei Áurea. Ele não tem limite de tempo. Ele é infindável nesse sentido, por causa justamente do valor histórico. E ele é inalienável. Ou seja, o Estado, o presidente, se ele quiser, ele pode vender lá o documento da assinatura da Lei Áurea? Não pode. Porque justamente o documento de valor permanente, que é aquele de valor histórico, ele é inalienável e ele é imprescritível. Beleza? Agora a gente já pode treinar. De acordo com a legislação arquivística em vigor, os documentos públicos podem ser identificados como ostensivo ou confidenciais, corrente, intermediário ou permanente, coletivos ou individuais, reservados, secretos ou ultrasecretos, gerenciais ou custodiados. É aquilo que eu te falei. A banca vai misturar com outros conceitos de tipos de documentos, tipos de arquivos, mas o que a lei vai falar é que documento público é identificado como corrente, intermediário ou permanente. O ostensivo ou confidencial é em relação à natureza do assunto, mas é uma classificação que existe. O reservado, secreto ou ultrasecreto é também uma classificação que existe, que é em relação ao quê? Ao sigilo.
mas o que a gente está falando é sobre os documentos públicos, que é justamente corrente, intermediário ou permanente. Letra B. Os arquivos permanentes devem ser preservados apenas se ficar constatado o seu uso específico, imediato ou remoto. O arquivo permanente é aquele que não pode ser eliminado. Ele é de guarda definitiva. Então, não tem essa de que você tem que constatar o seu uso para que ele seja mantido. Ele tem que ser mantido, não interessa o que for. Então, tá errado. Segundo a Lei 8.259, os documentos de valor permanente, no âmbito dos arquivos públicos, são... O que é as características que eu falei que são imprescindíveis? Ele não pode ser vendido, não pode ser, de qualquer forma, dado a terceiros. E não tem prazo de tempo. Então, é inalienável e imprescritível. Letra B. Os documentos considerados de valor permanente são prescritíveis e alienáveis. Faltou aqui o in e faltou aqui o inalienável. Estão uma pegadinha, tá? Errado. Beleza? Quando se tratar de documentos públicos, aquele de valor permanente vai ser o quê? Acabamos de ver. É alienável? Não, é inalienável. Então, a gente já tira, ó. E aí a pegadinha, né? Pra quem não tá prestando atenção, mas tem ali o prefixo de é inalienável, o in. Intransferível, prescritível, intransferível é imprescritível. Então, é letra C. Documentos permanentes são inalienáveis e imprescritíveis. Guarda isso aí no seu coração. A eliminação de documentos públicos produzidos por instituição pública sediada no Distrito Federal, como a Universidade de Brasília, de acordo com a legislação em vigor, deve ser realizada mediante autorização da instituição arquivística responsável pela gestão documental do Distrito Federal, que é o Arquivo Público do Distrito Federal. Essa questão é interessante para a gente pensar justamente na questão da eliminação e quem autoriza o quê. Se o documento ele é federal, ele vai ser autorizado pela instituição arquivística federal. Faz sentido, né? Se ele é estadual, vai ser estadual. E se ele for municipal, vai ser municipal. Eu acho que isso é bem intuitivo. A UNB, ela é uma instituição sediada no Distrito Federal. Mas ela não é uma instituição distrital, ela é uma instituição federal. Logo, a autorização da instituição vai ser o Arquivo Nacional. E ele tá falando aqui que é o Arquivo Público do Distrito Federal. Então a questão tá errada. Beleza? Os arquivos correntes têm, entre outras características, a de abrigar documentos cuja vigência já se esgotou. Isso é uma característica dos arquivos intermediários. São frequentemente consultados? Sim. Desprovidos de todo e qualquer grau de sigilo? Isso aqui é uma característica dos arquivos permanentes. A gente vai ver na aula, em outras aulas. Mas isso aqui é uma característica dos permanentes. Valor histórico? Também é uma característica dos permanentes. Correspondente apenas às atividades fim? Não. Documento corrente vai ser atividade meio e atividade fim. O que é isso? Atividade meio são as atividades que são um apoio para que a instituição cumpra o seu sentido de existência. Por exemplo, você trabalha na FUNAI. A FUNAI, ela é o órgão ali que resguarda em relação aos indígenas. Mas ela tem funcionários, por exemplo. E os funcionários precisam de holerite, precisam de auxílios. E tudo isso gera documento. O documento, o holerite de um funcionário, é um documento de natureza fim da FUNAI? Não, porque a FUNAI está relacionada à proteção dos indígenas, enfim, garantia dos direitos indígenas. Mas, para que a instituição cumpra suas atividades, ela tem que ter funcionários. Então, o holerite, ele é um documento de atividade meio. Entendeu a diferença? E, por exemplo, o que seria um documento de atividade fim? Por exemplo, um relatório sobre demarcação de terras. Aí é um de atividade fim. Um que é de apoio, atividade meio. Então, é a letra B. Beleza? Mais uma. Aqueles documentos que aguardam para que se tome a decisão sobre a sua destinação final são os arquivos. Quem é que aguarda a decisão? Primeira idade é a mesma coisa que arquivo corrente, tá? Arquivo corrente não aguarda a decisão. É o permanente? O permanente já foi decidido que ele vai ser guardado para sempre. Terceira idade é a mesma coisa que permanente. Então, intermediário. Quer ver no conceito de intermediário? Ó, aguardam destinação final, que pode ser o recolhimento, ou arquivo permanente, ou eliminação. Justamente quem aguarda a destinação, o que vai ser feito, o quê? É o arquivo intermediário. Beleza?
No arquivo da DPRF, a eliminação de documentos deve ser autorizada pelo Ministério da Justiça. DPRF é Departamento de Polícia Federal, ou Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela é o quê? Federal. O Ministério da Justiça, ele é instituição arquivística pública? Não. Na esfera competente, ele é um ministério. Qual que é a instituição no âmbito federal? O Arquivo Nacional. Então, não é quem vai autorizar, não é o Ministério da Justiça, é o Arquivo Nacional. O item tá errado. Na próxima aula, a gente vai ver sobre arquivos privados.